Olá, gente! A gente está começando aqui mais um PJMC Cast e agora a gente vai falar sobre políticas públicas. Estamos aqui com dois queridos que vão se apresentar agora. Pode se apresentar, gente. Então, boa noite, gente. Eu sou o Lucas. Eu sou gestor de políticas públicas de formação. Me formei na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, localizada ali na Zona Leste, ao lado da comunidade que era Lux. Já vou falar um pouquinho sobre mim, então, sempre atuei muito pesquisando o orçamento, né? Então, o orçamento enquanto instrumento para a redução das desigualdades em São Paulo, olhando um pouco mais ali para a habitação. E, para além disso, também sempre atuei com processos de potencialização, com organizações de mulheres pretas, periféricas, lideranças comunitárias, né? Como nesse processo a gente pode apoiar essa atuação dentro do impacto social, levando muito em questão a territorialidade, né? Então, é um prazerzão estar aqui com vocês hoje para bater esse papo sobre as juventudes e políticas públicas. Ai, que massa, né? Que delícia te ouvir, assim, ouvir toda a sua experiência. Eu também sou voltada um pouco para economia, assim. Eu sou Bruna Rodrigues, analista de políticas públicas, terminando um mestrado em Economia Política Mundial. Eu fiz políticas públicas pela Universidade Federal Fluminense, num campus que é do Reúne. Então, a gente já começa a falar de políticas públicas, né, aí. E hoje estou na UFABC. Durante a universidade, a área da economia também me chamou muita atenção, então eu comecei a pesquisar. Hoje eu pesquiso trabalho, né, o mundo do trabalho na construção subjetiva dos sujeitos racializados, né, então entender como o trabalho impacta diretamente a construção das nossas subjetividades. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, para esse bate-papo e simbora. Ai, gente, que delícia esse papo. Mas para começar, vamos do arroz e feijão. O que é políticas públicas? Caramba! Se fosse para definir, assim, e para dizer para uma criança de 10 anos, como você explicaria a política pública? Posso começar? Claro. Eu acho que é engraçado, né, a pergunta de $1 milhão, porque sempre que a gente está na universidade, debate-se muito, né, o que é a política pública, né, e existem várias definições, mas tomando como orientador, se fosse uma criança de 10 anos, eu acho que a gente pode definir política pública como um instrumento muito, talvez, utilizado pelo Estado, mas não somente. Eu tendo a dizer que quem faz política pública não é só o Estado, né? As ONGs, as organizações de base fazem também política pública. Então, ele é um instrumento, uma forma, né, de a gente atuar ali num determinado problema, numa determinada questão, dentro ali de um território, né? Levando em considerações as nuances daquele território, mas tendo como foco ali, por exemplo, uma redução de desigualdade, um trabalho ali social, mas não só, né? Acho que começamos com uma pergunta, acho que é difícil aqui. E eu acho que é muito difícil mesmo, porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente logo pensa em Brasília, assim, né? A gente não traz nem para esse contexto regional, estadual e tal, porque nos parece, né, pelo que a gente vê, por exemplo, no jornal, assim, algo extremamente distante. Eu acho, quem vê jornal, assim, vai perceber que quando a gente vai falar de políticas públicas, geralmente são aqueles temas difíceis, aí entra economia, né, aí entra termos, né, pouco utilizados, assim. Mas eu tava falando isso hoje justamente quando eu tava no táxi. A gente conversando sobre política, né, e ele falou, nossa, e tem um monte de gente que não gosta de falar sobre isso. Aí eu falei, e é isso, tá presente no nosso dia a dia, assim. É aquela rua que não foi calçada, é aquele... É o quanto você tá pagando no supermercado, né? Então, assim, se eu fosse explicar para uma criança, assim, é aquela quadra de esportes que não tem no seu bairro, por exemplo, ou que tem no seu bairro, mas tá cheia de mato, né? Sabe? Então, são essas coisas muito simples, assim, que estão no nosso cotidiano, né? Só que a gente, porque tá tão perto que a gente não consegue enxergar como uma política pública, né? Bacana, realmente eu confesso que foi uma pergunta um pouco difícil. Muito difícil. Mas tá tudo bem. Mas vocês falaram super bem, gente. Não sei que difícil é isso. Mas tudo bem.
Gente, agora uma pergunta assim, muito simples. Ou não, né? Não existe pergunta simples. Eu queria saber, para além do estudo de vocês, da pesquisa de vocês, onde que a política pública afetou vocês? E como ela afetou vocês? Assim, seja na escola, na faculdade, se vocês puderem me dar um exemplo, assim, de política pública e o quanto essa política pública ajudou vocês a serem quem vocês são hoje. Então, acho que eu vou começar respondendo essa, porque eu acho que quando eu estava me apresentando, né, eu falei que eu fiz políticas públicas na Universidade Federal Fluminense, mas eu não fiz em Niterói, onde é o polo, né, central da UF. Eu fiz em Angra dos Reis, que é um campus do Reúne, né, e o Reúne é uma política pública, né, que busca trazer as universidades dos centros também para os interiores para que mais pessoas possam ter acesso à educação. Só que antes disso, né, quando a gente está falando de políticas públicas, eu fui totalmente impactada por uma política pública de transferência de renda, por exemplo, como Bolsa Família, né? Graças ao Bolsa Família, né, eu tô aqui agora e hoje eu não sou usuária, né, digamos assim, dessa política pública, né, mas foi uma política pública que ajudou muito a minha família, inclusive, durante toda essa trajetória, né, até aqui. Sou cotista também é uma política pública, né, e tal. Então, entrei pelas cotas na universidade. Então, assim, eu acho que toda a minha trajetória é atravessada, assim, pelas políticas públicas, sabe? Se não fossem as políticas públicas, eu não estaria aqui agora. Eu não teria me tornado quem eu me tornei hoje, assim. Então, diretamente, né, impactada, assim, muito grata, né, enfim, por todas essas políticas, né, que mudam vidas. Sim, com certeza. Totalmente. Caramba, quando eu penso na minha fala, eu pensei um pouco no que você traz, assim, a gente já começa sendo atravessado pela política pública, né, e aí, quando a gente chega nesse espaço, por exemplo, a gente só chega por causa delas, né, então, por exemplo, a minha avó começa a estudar um pouco mais tarde, mas começa a se interessar pelo SUS, né? Então aí ela começa a instigar toda a família a estudar, a buscar uma universidade pública, a buscar outros espaços. Então, acho que antes mesmo eu enquanto pessoa, acho que vem dessa trajetória. E aí eu começo sempre muito atravessado, por exemplo, pelo SUS, né? Então a gente começa ali a ter aquele contato, assim, a vacina, né? Então você começa a crescer ali todo naquele ambiente. E aí eu fui uma pessoa formada em escola particular, né? Mas ali é impossível a gente não se deparar com isso. Então, por exemplo, o meu primeiro contato com um computador, assim, para eu ter acesso, foi num programa social perto da minha casa com Linux, que é um sistema que hoje a gente quase nem ouve falar. Eu tenho esse diploma até hoje. Então começa ali com aquele Linux, e aí depois você vem fazendo outras atividades ali por meio de programas sociais, vem a universidade pública, né, que a universidade pública é essa coisa, esse divisor de águas, né, e aí acho que tem essa característica de, quando eu comento de onde eu vim, da universidade, que é uma universidade ao lado de uma comunidade, que é o Keralux, a gente ali trabalha muito com o Keralux, né, então faz campanhas de arrecadação. Então, é muito que você traz no começo da sua fala. A política pública, ela é intrínseca, gente. Ela é intrínseca, não existe nenhuma... E às vezes é até um entendimento de que pessoas ricas não acessam as políticas públicas. E é algo muito comum, né? Sim. Porque muita gente tem essa ideia de que política pública é para pobre. Mas a gente, desde que nasce, a gente tá ali no Brasil, assim, que é um país que tem muitas políticas públicas, né? Aí, óbvio que a gente pensa em ter mais. Mas... tem muitas, então desde o momento que a gente nasce, tem uma política pública ali na nossa cabeça, digamos assim. Né? Não, e assim, quando você traz, né, essa coisa da população mais rica, assim, é muito impactante mesmo, né? Porque, por exemplo, se a gente cria a política pública das vacinas, né, por exemplo, toda uma sociedade é impactada por ela, gente, assim, né? Então, assim, não interessa se você é pobre, não interessa se você é rico, você vai ser, ainda que você não utilize muitas vezes, né, se acesse a vacina por uma instituição pública, a prevenção que essas vacinas elas vão dar, né,
por diversas doenças aí, vai prevenir toda a sociedade. Então, não interessa quem você é, né? Então, incrível esse recorte. Muito bom. Não, total. E aqui, como a gente está falando muito sobre juventude, né, do programa Jovem Monitor Cultural, que é uma política pública que esse ano completou 15 anos, a gente pensa e vê, né, os jovens se formando em equipamentos culturais e a vivência deles, e também o acesso, né? E então, eu queria muito que vocês trouxessem também essa visão, o quanto essa política pública, ela também pode ser importante para o acesso de não só de jovens, mas de crianças, de pessoas adultas e idosas a acessarem equipamentos que antes elas não acessavam, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do Jovem Monitor, porque é a política pública que a gente está tratando aqui no podcast, mas também tem outras. Então, eu acho que também é importante esse lado, né? De pensar o quanto essas políticas, elas abrem caminhos, literalmente, para a juventude, falando em juventude, acessar esses equipamentos. Legal. Eu acho que tem muito uma coisa que vem à minha cabeça, que é essa questão da... Às vezes cobra-se algo da juventude, né, ou das pessoas, e às vezes a própria pessoa não sabe que ela tem acesso àquilo. Então eu acho que quando, pegando uma parte da sua fala, quando a gente faz um processo de formação de uma juventude, às vezes uma pessoa que vem ali mais da periferia bem mais afastada, e aí a gente começa a fazer com que essa pessoa circule pelos espaços, veja outras perspectivas, tenha outras referências a partir de uma política pública, a gente vai expandindo esse horizonte dessa pessoa. E aí eu acho que isso é muito interessante, esse movimento que a política pública faz. Ela vai expandindo o campo de visão do que a pessoa às vezes consegue alcançar, onde ela consegue chegar, os espaços que ela consegue atuar. Então eu acho que tem essa relevância mesmo, né? Porque aí a gente vai fazendo com que ela também escolha o caminho que ela quer seguir. Mas a gente fala, você tem aqui esse conjunto de coisas possíveis. Qual você quer, né? Qual a gente dá essa autonomia, né? Então eu acho que a questão com a política pública dentro desse contexto do programa Jovem Monitor Cultural é muito isso. Expandir, formar para que a pessoa decida, opte por onde ela quer estar e tenha todo um ferramental, né? Tanto operacional, mas também estratégico de como lidar com as questões que não se restringem à cultura, né? A cultura é um aspecto, né? Um recorte aqui que a gente lida, mas assim, cultura é economia, cultura é direitos básicos, né? Assistência social, então veja um pouco esse olhar. Então, eu acho importante, né, trazer alguns marcos, né, assim, das políticas de juventude no Brasil, né. As políticas de juventude no Brasil, elas vão ganhar força na década de 90, né. Então, eu que nasci em 93, assim, tem pouquíssimo tempo, né. São criadas, né, diversos organismos e organizações em toda a América Latina, né, que começam a dar... que começam, na verdade, a entender, né, a multiplicidade, sobretudo, das nossas juventudes e, poxa, precisamos, então, começar a pensar, né, em políticas públicas, né, em ações para essa categoria, né, digamos assim. E aí, gente, inclusive, foi selado através da Lei 12.852 de 2013, o Estatuto da Juventude, que completou 11 anos ontem. Dia 5 de agosto. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, caraca, que incrível tá aqui nesse momento, né? Depois de 11 anos da criação do Estatuto da Juventude, que é um marco, né? Nas políticas públicas de juventude, né? Ali estão elencados, assim como na Constituição, né, federal, por exemplo, os direitos, né, da juventude, que vão da saúde, da educação, do acesso à cultura, né? Do acesso ao lazer também, essa coisa do acesso à cidade, né? E eu considero um grande marco, assim, porque é isso, né? Possibilita que essa juventude, sobretudo preta, periférica, comece a ter acesso, né, a esses mecanismos que
antes não se tinham, né? Então, eu acho que essa política pública, né, do jovem monitor, né, cultural, ela é essencial para isso, né? Para que a nossa juventude ela entenda as possibilidades mesmo de ser e estar. Como eu falo, eu gosto muito dessa coisa da subjetividade, né, da construção da subjetividade. Eu acho que é mais uma possibilidade, né, para que essas subjetividades sejam vistas, sejam respeitadas e sejam construídas, né, de alguma maneira, assim. Então, é importante trazer essas leis, é importante trazer esses grandes marcos para que a gente possa continuar avançando, né? Total. Bom ponto. Aproveitando que você comentou dos recortes, né? Que eu acho que é algo que é muito essencial na criação de uma política pública, mas é algo também muito recente, né? Que a gente começou, os gestores de políticas públicas começaram a pensar nesses recortes, porque é importante a gente implementar políticas públicas pensando também nesses recortes. Então, como vocês veem esse movimento, assim, de começar também a enxergar as subjetividades da mulher preta, do homem preto, da mãe periférica, enfim, porque eu acho que, por exemplo, no PJMC, hoje a gente fechou um edital, né, por volta de junho, e alguns recortes foram feitos para pontuação no edital. E também é uma forma também de dar acesso, né, a essas pessoas. Então, como que vocês enxergam, assim, esses recortes? De que maneira começaram a pensar a política pública dessa forma mais subjetiva? Nossa, legal. Acho interessante porque no meu TCC eu falo sobre o orçamento, mas o orçamento de uma forma racializada, né? Como que a gente olha para o orçamento para quem realmente precisa, né? Ou por que o orçamento... Orçamento público? O orçamento público. Caramba, então, por que o orçamento ele não chega? Porque a gente pensa no orçamento, o valor para Pinheiros e para uma região mais afastada, né? Brasilândia, alguma região ali da Zona Sul, são recortes diferentes, né? Então, pegando isso que você traz dessa interseccionalidade mesmo, né? Que conversa com a subjetividade, eu vejo que são olhares que a gente precisa ter. Porque a partir desse olhar de quem são as pessoas que a gente está querendo ali, quem são esses beneficiários, a gente consegue também atuar mais firmemente desde a formulação, ou seja, chamar essas pessoas para esse processo de formulação para a gente entender as demandas, mas também no momento final ali, né, do que a gente fala dessa implementação dentro do ciclo de políticas públicas que a gente comenta tanto, trazer para esse momento da implementação também as necessidades específicas dessas pessoas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de dois jovens de diferentes escolas, né? Diferentes classes sociais, a gente tem que levar em consideração que o jovem da periferia, ele muitas vezes vai trabalhar à tarde para ajudar a família, né? Sim. Então, assim, como que você quer que o jovem passe numa universidade pública, de qualidade, gratuita, sendo que ele não tem o tempo que o mesmo jovem de um outro colégio? Então, assim, muito mais do que, às vezes, um discurso esvaziado, que infelizmente foi cooptado pelo capitalismo, essa questão da diversidade, da interseccionalidade, é a gente ter isso como um orientador da política. Não é o glitter da coisa. Na verdade, é a orientação da coisa, né? A gente levar isso em consideração para a gente realmente pensar quem precisa dessa política pública, né? Quem vai ser esse beneficiário dessa política, né? Não, e eu acho que você traz muitos aspectos, assim, desde o início da sua fala, né? Quando a gente traz a questão de que a política pública não é aquilo só que está acontecendo lá em Brasília, né? E aí você menciona sobre os ciclos da política pública, né? E a gente costuma dizer que são 5, né? Primeiro, a formação da agenda, depois a formulação dessa política pública, o processo de tomada de decisão, a implementação da política e a avaliação. E assim, e aí tem um aspecto importante, assim, eu costumo dizer que sem os atores sociais é impossível que se crie qualquer política pública. E aí, quando eu falo sobre atores sociais, eu estou falando daquela ONG que está lá naquele bairro onde ninguém consegue acessar. Aquela pessoa, né, aquela organização, aquelas pessoas, aquele conjunto, né, de pessoas, eles estão criando dados, porque é uma coisa que... Sim.
é muito difícil na construção de uma política pública. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, numa organização Casa Fluminense. E lá, você conhece? Eu fui pesquisadora. A Larissa, sim. Eu fui pesquisadora lá. E quando eu cheguei, eu acompanhava a criação, né, de 5 agendas locais. E na Baixada, a gente tinha um problema muito complexo, que era que não se tem dados, sabe? Você pesquisa em todas as fontes de dados possíveis, você não consegue encontrar dados. Então, o que aquelas organizações elas faziam para além de todo serviço social mesmo, né? Captação de dados, gente. Eu achava isso incrível, porque eles pegavam aquilo que eles tinham, né, toda a expertise que eles tinham e compilavam dados, né, assim. Então, eu acho que o primeiro passo, né, para a gente começar a pensar a política pública através dessas interseccionalidades, é através dessas organizações sociais que atuam cotidianamente, né, ali com a população. Porque aí, a partir disso, eles vão trazendo esses problemas e aí nasce essa grande agenda, né, de políticas públicas, assim. Então, eu acho que só é possível pela atuação dos atores e atrizes sociais, assim. Sem essas pessoas, eu acho que seria impossível as interseccionalidades, entendeu? Porque é eles que entendem quais são os desafios daqueles lugares. Totalmente. E assim, eles não só veem os desafios, eles nomeiam, né? Porque eles só é quem fala por toda essa população, né? Assim, então, no meu ponto de vista, vem daí. Pode ser que, né? Mas é um local de importância, né? Não Com certeza. Como, né? E daí também leva a gente a pensar muito como é importante gestores e especialistas e gente que está realmente produzindo política pública, tá ali, né, nos espaços, nos territórios, porque a gente sabe que muitas coisas, assim, da academia, rola esse distanciamento, né? Total. Então é importante estar ali também presente com as atrizes, com os atores, produzindo também em conjunto, né, essas políticas públicas. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Bruna. Oi! Que já trabalhou com política pública no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ai, sim. Eu queria saber qual a sua visão, assim, as diferenças, sim, as similaridades que você enxerga. Então, assim, eu acho que é bem desafiador, porque eu costumo dizer que eu comecei no movimento social, né, lá no Rio de Janeiro. Então, eu comecei no movimento social, acompanhando de perto, né, a realidade e tal, sobretudo da população preta, mas também população indígena, quilombola. Angra dos Reis é esse grande território, né, que vivem, né, toda essa multiplicidade de pessoas. Aí é isso, eu acho que o primeiro momento é dentro dos movimentos sociais, lidando, né, corpo a corpo ali mesmo com todos esses problemas. E aí eu vou pro terceiro setor. Aí o terceiro setor eu já saio de quem é a pessoa que faz esse corpo a corpo e eu começo a ouvir as pessoas que fazem esse corpo a corpo, assim. E aí ouvindo essas pessoas a gente busca entender qual a melhor política pública, assim, qual o melhor caminho, né, na verdade, a se fazer. A escolha ser feita. Então, assim, e aí essa é a minha trajetória no Rio de Janeiro. Aí eu chego em São Paulo, eu vou trabalhar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Antes eu trabalhei no Centro Cultural lá na cidade de Tiradentes. Muito interessante no Centro de Formação, foi bem interessante, foi uma experiência curta, mas foi incrível também fazer contato, né, Você trabalhava como coordenadora? Eu era coordenadora de um curso de especialização lá, né, para jovens, assim. Legal. E aí tem toda essa questão que você traz, né, porque é isso, os jovens estudam, sobretudo quando estão muito longe do centro, aí não conseguem ter muitos acessos, né, e aí acabam fazendo cursos, né, de especialização para tentar entrar no mercado de trabalho, né. Então eu chego em São Paulo já com essa tarefa, né, de coordenar esse curso. Logo em seguida eu vou para a Assembleia Legislativa de São Paulo, né, e lá eu comecei como assessora executiva, mas depois eu escrevia projetos de lei, né, e aí eu já vou para uma outra instância, né, que onde a disputa, que é onde os projetos de lei eles são votados, e aí passa por uma comissão, passa por outra comissão, e aí é vetado ou não, e aí o governador tem esse poder de vetar ou não. Então, assim, eu acho que é complexo fazer essa comparação de São Paulo e Rio de Janeiro, porque eu fui passando por lugares
pelos ciclos mesmo da política pública, total. sabe? Quando eu penso assim, eu acho incrível, porque eu fui passando pelos ciclos, né? Sim. Desde da construção até a implementação e depois a avaliação, né? Porque, enfim, eu trabalhei com a Érica Malunguinho, por exemplo, e tem algumas políticas públicas, alguns projetos de lei, né, que a gente vai ver se vai ter resultado, se vai passar ou não agora, sabe, assim. Então, eu acho que é muito complexo, assim, mas eu acho que cada localidade tem as suas especificidades. Eu acho que, assim, é isso, São Paulo é a maior cidade da América Latina, né? Então, não sei se eu posso falar isso, mas talvez a política aqui seja conduzida, né, até de uma outra maneira. Não que eu não estou falando que no Rio de Janeiro não, mas assim, eu acho que por todas essas complexidades, né? Muitas pessoas chegando o tempo inteiro, muito dinheiro, né? É uma cidade muito imensa, né? Imensa. Inclusive, na faculdade, eu fazia eu participava de um projeto de pesquisa sobre planos plurianuais. Então, a gente avaliava a capacidade dos estados, né? E aí, assim, é isso, São Paulo é tão gigantesco, assim, que tem muitos dados que a gente nem consegue ter acesso, né, sobre a administração pública, por exemplo, porque é imenso, né? Então, eu acho que é complexo, assim, responder, sabe, essa questão. Muitas coisas envolvidas. Sim. Mas hoje você está no Conselho Regional de Psicologia. Sim, então, e aí agora eu tô num conselho, né, que é uma outra forma também de incidir, né? Então é isso, gente, eu fui pro terceiro setor, depois, né, agora eu tô no Conselho Regional de Psicologia. E tem sido uma experiência muito incrível, né, também, assim, porque é isso, né? Lá a gente discute políticas públicas, né, de saúde mental, assim. Nossa. Uma das pautas, né, que está muito em alta nesse momento, por exemplo, é a contratação de psicólogo escolar. Né? Então, assim, o tema da saúde mental, né, eu acho que tem ficado muito em evidência, né? Apesar de sempre ter sido algo extremamente importante, né? Depois da pandemia, depois da Covid-19, enfim, é um tema que está muito em alta, né? Então, mas para além disso, a gente também trata de diversos outros temas, né? De infância, juventudes, mulheres, né? A questão da pessoa idosa também, assim, sempre pensando, né, na saúde, né, integral dessas pessoas e no direito à saúde mental, né? No direito à qualidade de vida, né? Assim. Então tem sido uma outra experiência incrível, assim, tô aprendendo, né? Enfim, é um campo novo para mim também, mas e eu acho que é isso. Ser analista de políticas públicas, trabalhar com gestão de políticas públicas, é estar aberto, assim. Eu me vejo como alguém multidisciplinar, sabe? Não é isso. Eu lido com um monte de tema e às vezes as pessoas vêm me perguntar de um tema que eu nunca tratei na vida. Eu sento ali, faço aquela pesquisa mais profunda e de repente estou aqui falando sobre isso, assim, né? Porque eu acho que ser gestor de políticas públicas, ser analista de políticas públicas é também, né, caminhar por muitos lugares, né? Trocar muita ideia, né? Porque gente. Eu sou da comunicação, mas eu acho que política pública é essencial essa troca, né? Porque você vai conhecendo, você vai entendendo, vai falando, caramba, eu não sabia disso. E eu preciso pensar também numa estratégia ali para colocar no meu trabalho. Então eu acho que é muito isso, né? Sim. Lucas, o que você fala sobre isso? Assim? Lucas, você hoje tá no PJMC, né? O meu colega de trabalho, e tá compondo a equipe de pesquisa e observatório. Isso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa grande rotina que a gente tem no PJMC, que também é bem desafiadora, né? Porque a gente tá lidando ali com uma juventude, com várias juventudes que estão ali, que tem vários atravessamentos. Com certeza. Então fala um pouquinho pra gente. Então, maravilha. Então, hoje eu tô no cargo de analista de pesquisa e observatório, né? Então, muito não só esse olhar interno, né? Então, como tem acontecido os nossos fluxos de troca, de informação, mas também o observatório, que é uma coisa que a gente tem tentado, estamos caminhando, que é para que as pessoas observem, né, os nossos dados, as nossas informações, porque é um recurso público também, né? Então, não só nesse
nesse local da prestação de contas, vamos se dizer, mas esse local de que as pessoas observem o que é que a gente tem feito também. Então, é muito interessante porque a gente vê muitas coisas que a gente está falando aqui. Então, a multiplicidade, né? Hoje não se fala mais a juventude, se fala as juventudes, né? Gente, eu sempre adorei esse termo. Eu uso há muito tempo já, viu? Super importante, porque como a gente consegue classificar essa cidade tão grande, nessa faixa etária, né, que é dos 18 aos 29 anos que as pessoas podem participar ali no programa, como que a gente consegue classificar todo mundo ali numa caixinha só? Bom ponto. Impossível. Bom ponto. Impossível. Então, a gente lida com esses dados dessa juventude, olhando tanto essa demanda, né, então, quais são os interesses dentro da formação cultural, dentro da gestão cultural, e também esses desafios, né? Esse desafio formativo, né? Esse desafio de como pensar essa pesquisa, essas informações para orientar a política pública, né? Porque a política pública, ela não para. Não tem como eu falar, gente, peraí. Surgiu o caso aqui de um jovem, vamos parar tudo e olhar. Não dá, a política pública ela é dinâmica, né? Então eu acho que isso é um desafio muito grande, a gente ir observando os dados, ir observando o movimento, a tendência do programa, né? As demandas também vindas dos jovens. Então eu acho que tem esse grande desafio da gente conseguir dar conta, spoiler, a gente não dá conta, porque é difícil, é complexo, mas eu acho que não é nesse local do abrir mão, mas é no local de reconhecer também as limitações do quanto a gente consegue ali, sabe, observar, segurar, para dar continuidade a essa política que é tão importante para a gente, que hoje a gente já tem muitos frutos pela cidade, de formadores, gestores culturais, incrível, designers, né? Mas é um grande desafio, né, amiga? Sim. É um grande desafio. Eu queria, né, trazer um pontinho, assim, quando ele fala sobre as juventudes, né? Eu participei como coordenadora nacional do movimento, coordenadora nacional de juventude do Movimento Negro Unificado. E aí, quando eu comecei a rodar, né, e procurar para alguns lugares no Brasil, aí eu comecei a usar o termo as juventudes, ali em 2016, 2017, porque assim, é isso. E aí, essa coisa, quando a gente está falando da juventude negra, a gente acha que as especificidades, né, são as mesmas, gente, e não são. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, gente, as juventudes, então não tem outro termo que se utilizar a não ser esse, porque é uma multiplicidade incrível, né? Incrível. Assim. E tem esse processo, acho que hoje, assim, né, eu e a Bru tava falando um pouquinho ali no bastidor antes de começar, que falar de juventude é falar sobre futuro, né? Nossa, quando você trouxe essa, eu fiquei nervosa, sabe? Não, pode, desculpa, te... Não, mas é porque é a Flora. Não, e era exatamente isso que eu tava pensando, em jeitos, em formas que a gente pode pensar em trazer as juventudes para a política pública, sabe? Para pensar também a política pública, não só para ser beneficiada, também para ser, mas para pensar, porque eu acho que a gente fala de futuro, também fala disso, né? Fala de quem é que daqui 15 anos vai estar pensando política pública. Então eu acho que também tem essa mudança de perfil, de 15 anos atrás era uma outra galera que estava pensando. Agora é uma outra galera. Daqui 15 anos é outra galera. E quem a gente quer que esteja pensando políticas públicas? Como, né? A gente quer pensar as políticas públicas, exatamente, assim, porque a gente vê uma insatisfação geral, assim, quando você vai conversar com essa juventude, é uma juventude que, cara, não topa mais um monte de coisas, né, assim. Mas então, como também trazer para perto, né, entender as especificidades dessa juventude atual, que é tão atravessada pelos meios de comunicação, né? Porque eu acho que essa coisa da comunicação, a gente tem um monte de informação a hora que a gente quer, assim. Então, como que a gente faz, né, para pensar nesse futuro, né, que você bem trouxe? E esse processo de conscientização, igual você comenta, amiga, você é um beneficiário, mas você também pode ser um ator dessa política. Sim, sim. Então tem um processo de engajamento e conscientização, que ele não é simples, né, da gente chamar, porque também pensar em futuro é pensar sobre muita coisa. É pensar em lidar com uma crise climática, com um processo de pejotização que acontece nos Como trabalhos. Eu penso no meu futuro vivendo todas essas questões que eu tô vivendo agora?
né? Entendeu? Então, assim, é complexo, é difícil a gente também conseguir abarcar todas essas demandas, que também são demandas subjetivas. Lida com a saúde mental, lida com o seu ganha-pão, lida com também seus sonhos, as suas vontades, porque a gente também não nós enquanto pessoas negras, LGBTs, nós não somos também só as dificuldades, nós somos os sonhos, nós somos as vontades, e aí é muito, é delicado a gente olhar pra isso, né, mas eu acho que é importante, porque coloca a gente nesse local da provocação, do pensar, do querer melhorar, do querer pensar em futuro, né? Pensar nas pessoas que vão estar movimentando a política daqui 10, 15 anos, né? Ou agora mesmo, né? E assim, eu acho que eu cheguei a comentar, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com políticas públicas, né? A política pública, ela chega num susto, assim, numa grande surpresa. Eu lembro que eu fui estudar em Belo Horizonte Relações Internacionais, aí eu conheci uma professora de ciência política, eu fiquei apaixonada pela ciência política, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Fiz o Enem, né? Me inscrevi para um curso que estava Ciência Política, Políticas Públicas, e aí depois se torna, né, Políticas Públicas. E só que é isso, há 10 anos atrás, eu não imaginaria que eu estaria trabalhando com política pública. Então, falar de futuro é muito difícil, porque há 10 anos atrás eu não imaginaria que eu estaria fazendo isso agora, sabe? Então, assim, você não é mais o beneficiário, né, porque você já foi beneficiário e hoje você tem a possibilidade de criar política pública. Assim, você é o ator, né? Você é o ator, então assim, a gente precisa convocar mesmo a nossa juventude. É uma coisa que eu sempre gosto de falar, assim, né, quando eu tô no microfone, por exemplo, ou quando eu tô no meio de muitos jovens, a gente precisa se apropriar. Eu acho que a nossa fala é uma das partes mais potentes, né, que a gente tem, assim. Então, né, vamos pesquisar, mas também vamos nos apropriar das políticas públicas que já estão disponíveis, né? E entender como que a gente pode ser beneficiado por elas. Com certeza. Quando a gente está falando de futuro, eu acho que é meio inevitável a gente não pensar sobre, por exemplo, mudanças climáticas, que você até citou. Eu acho que como que a política pública ela pode agir em torno da mudança climática, assim? Como vocês pensam? Olha, eu acho que a gente precisa partir de um ponto também realista, né? Que a gente já tá passando por nós estamos num processo. A mudança já aconteceu, né? Porque o que foi feito, infelizmente, não vai mais acontecer. Mas eu já ouvi, por exemplo, o tipo de discurso: não vou me preocupar, pois não fui eu que fiz. Né? Porque também tem essa responsabilidade que nos é colocada. Mas é isso, é sempre pensando no futuro. Quem tá vindo, né? Eu tenho uma irmã hoje, mais nova, criança, e aí acho que quando a gente solta essa responsabilidade, a gente também não pensa em quem tá vindo. Então eu acho que tem esse olhar da conscientização mesmo. Tudo começa pela conscientização. Então um processo de conscientização que algo está acontecendo, mas a gente não pode abrir mão do que está por vir de melhoria, né? E aí como a gente luta por essa melhoria? Primeiro, estudando, vamos estudar, vamos chamar essa responsa para si e para não abrir mão do que é tão valioso assim pra gente, né? Sim, esse mundão tão intenso, né? Mas às vezes a gente bater nesse bate-bola parece simples, né? Então, e assim, uma coisa que me preocupa muito, né, quando a gente pensa em crise climática, primeiro quem são as primeiras pessoas que estão sendo afetadas, né? Total. Porque aí já começa pelas pessoas da periferia, porque a periferia enfrenta a crise climática de uma maneira muito diferente do que quem está no centro, né, da cidade, assim. E aí eu também tenho observado esse movimento da periferia, referente às crises climáticas, assim, de um movimento sustentável mesmo, que tem se criado dentro das periferias e que, assim, o centro precisa enxergar, né, essas ações, esses movimentos, e a gente precisa entender como, eu costumo dizer, como que a gente importa, né, dar essa visibilidade, né, para a periferia, mas também importa, assim, essa maneira de se organizar, porque a periferia ela se organiza de uma maneira muito específica, né? Total. E não tem sido diferente perante a crise climática, assim. Então eu acho que esse é um primeiro ponto, assim,
E o segundo, eu acho que é isso, gente, é o conhecimento mesmo, né? Eu acho que o conhecimento, como o Lucas traz, assim, ele é o único caminho possível mesmo, porque reverter a gente não vai conseguir mais, mas, por exemplo, tem um movimento incrível daquelas hortas, né? Hortas comunitárias, hortas urbanas. Urbanas, né? assim. Então, assim, como é que nas nossas comunidades a gente pode, né, introduzir essa política pública? Porque, se eu não me engano, já é uma política pública também, né? Eu sei que no Rio de Janeiro tem a Tainá de Paula, né, que é arquiteta, inclusive ela é uma das pessoas que, assim, manda muito bem nesse movimento. Então, assim, aqui em São Paulo tem vários tem movimentos. Tem o Perifa Sustentável da Amanda. Exatamente, o Perifa Sustentável. Então, assim, enxergar o que essa juventude está fazendo, entendeu? E somar junto. E tem esse ponto que, um pouquinho antes na sua fala que traz, né, que você passou já esteve em todos os momentos do ciclo de políticas públicas, que essas pessoas da periferia já estão se organizando. Vamos ouvi-las. Exatamente. Vamos ouvir o que elas têm a dizer enquanto solução sustentável, enquanto caminhos possíveis, para aí a gente também começar a pensar a solução, né? Sim, sim. Essa solução que ela precisa ser conjunta, mas ela precisa vir também dos atores que estão movimentando. Exatamente, né? assim, quem sente na pele, né, de fato, os resultados, assim, da crise, né? Então, eu acho que é essencial. Eu acho que a periferia, ela tem, como eu acho que eu já falei sobre isso, assim, mas repito, quando a gente fala dessa interlocução, né, de começar a falar de pessoas pretas, de mulheres, de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTs, eu acho que a periferia ela é central nessa discussão, entendeu? Porque sem ela, eu acho que esses debates, eles não chegariam. Esvaziam, mesmo, né? Assim. Sim, e isso me levou muito a pensar como também as pessoas muitas vezes fazem política pública, como o exemplo dessas hortas urbanas, né, esses projetos, e nem imaginam que estão fazendo política pública. Porque, assim, pelo menos onde eu cresci em Diadema, né, no ABCD, e sempre tiveram vários projetos, assim, de jovens, de mulheres, assim, em torno de hortas urbanas, e sempre pensando na comunidade. Né? Quando tá impactando no meio ambiente, sim, né? Assim, diretamente. Totalmente. Exatamente. Incrível. E eu acho que o contexto da crise climática é muito sobre isso, né? Também é um trabalho muito comunitário, mas também que precisa de ações de enfrentamento, assim, principalmente para as periferias, né? Porque o termo racismo climático, ele já existe há um tempo, só que a gente que começou a ouvir isso agora, né? Exato. Então, e é muito importante a gente entender também que essa crise, ela tem cor, né? E ela tem classe. Exatamente. Os dados estão aí, né? Para mostrar quem mais morre, né? Quais as casas de que famílias são atingidas pelas enchentes, sim, né? E tal. Então é isso. Mais uma vez esse recorte, né? Por isso que eu acho que é tão difícil fugir dos recortes, porque tá muito escancarado. E a gente tá na era da comunicação. Então agora não tem mais pra onde correr, né, Lucas? É muito. Acho que é blindar a visão, né? Se a gente nega essas coisas. Não as problemáticas, quem são mais atingidos pelas problemáticas, se acontece um tipo de enchente, quem para toda a sua rotina, né? Quem, assim, deixa de estudar se acontece uma enchente porque a casa foi invadida por água. Quem, às vezes, perde os cadernos, os uniformes. Então, acho que tem toda uma questão sistemática mesmo, mas que já tá aqui. A gente já não tem mais, assim, como negar e como não falar que não viu. Sim. Algo já está aqui. Eu vi, acho que, né, em alguma rede social, assim, a chuva, né, chegando. Então é isso, para algumas famílias, né, isso já vai causar aquela ansiedade, aquele ansiedade climática, né? A ansiedade climática, né? Porque é isso, gente, a gente tá nessa era, né, na era da ansiedade aí, né? Falando também enquanto hoje uma trabalhadora, né, da saúde, assim. E é isso, sabe? Então, assim, como que a chuva chega para certas famílias e como que chega para outras famílias, né? Porque enquanto para uns é o refresco, né? Para outras são essas várias causas, né? Porque é isso, as pessoas têm perdido seus entes, né? Queridos, né? Através das chuvas, assim.
E aí, enfim, tem as queimadas também que impactam diretamente nessas pessoas, né, pobres. Então, assim, eu acho que a gente está num momento extremamente desafiador, mas eu acho que a gente está num momento extremamente potente, sabe? Porque as potências, elas emergiram, né? Eu acho que, assim, que os movimentos sociais, o movimento social negro, lá da década de 70, eu acho que ele se vê um pouco realizado, né? Por exemplo, com todas essas juventudes agora, né? Falando. Sim. Assim. Então, por isso que dá para pensar também num futuro, não nesse olhar assim tão ruim, né, pessimista, porque tem muita gente vindo aí, a gente aqui, muita gente vindo também com boas ideias e se posicionando, né, então é uma galera muito potente, os jovens monitores, muita gente boa nesse programa, então eu acho que é muito sobre isso. Agora, para já encaminhar o nosso final de papo. Gente, eu tava tão ansiosa por ele, e assim, flui, né? Tem mais 2 horas aí. Pode mandar mais perguntas. Mas eu queria também que vocês indicassem, se vocês tiverem na cabeça aí, ou pensado, livros, autores, pesquisas, pra galera ler e também adentrar ainda mais no tema, porque durante o Jovem Monitor, os jovens, eles passam pelo processo formativo e tem aulas também de administração pública, né, e também de políticas públicas. Pode ter mais, eu acho que é sempre bom. Mas se vocês também tiverem dicas aí, podem falar. Posso começar? Pode. Eu acho que eu até separei aqui pra não falar o nome. Eu pensei em 3, assim, 3 que são um pouquinho mais... um que é um pouquinho mais quadradinho no sentido de dados, pesquisa, né? Pra gente também se colocar nesse local do provocativo, né? Pra gente olhar como as informações estão trazendo. Então eu trouxe aqui Números da Discriminação Racial, que é do Michael França, né? Então acho que é um livro super importante pra gente pensar, assim, os números, a discriminação, né? Quem são as pessoas, né, pretas no nosso país, o que elas estão fazendo. Então, acho que esse livro um pouquinho mais acadêmico, né? Vamos dizer, uma pesquisa mesmo. Trouxe também Ideias para o Fim do Mundo, para Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak, que acho que é isso, né? Sim. Juventude é futuro. Sim. E assim, achar que Total. se entregar para esse fim que nos é colocado também é se entregar para a colonialidade, né, para o imperialismo, enfim. Sim. E aí também penso que é um pouquinho mais filosófico, né, que é O Espírito da Intimidade. Nossa. Gente, esse é um dos meus livros preferidos. O sarrafo foi lá em cima. Nossa, que isso? Ai, Bruna, não aguento essa bomba. Ai, meu Deus. E o Espírito da Intimidade, acho que pra gente pensar isso, o maravilhoso. amor, a comunidade, o fortalecimento, outras formas do afeto, né, para que a gente também esteja junto, assim, né, porque o afeto, o amor, o carinho, a empatia, ele muda mesmo, né, acho que às vezes... E é uma política pública. Entendeu, amiga? Então eu acho que quando a gente também pensa sobre essa relação com a comunidade, essa relação com quem tá ali, com quem você troca, com quem você aprende, às vezes independente do espaço, eu acho que é importante a gente pensar isso, porque isso também amolece o nosso coração, mas não amolecer no sentido de você, às vezes, se sentir vulnerável, mas no sentido de que te faz pensar, né? Te faz refletir ali sobre outras formas também de olhar esse mundão tão louco que a gente anda vivendo, né? Então, acho que seriam essas as minhas recomendações. Então, como, né, o colega trouxe O Espírito da Intimidade, tem um livro que eu tô lendo da Sobun Somé nesse momento. Maravilhoso. Que é Acolhendo o Espírito, né? E ele fala sobre ensinamentos ancestrais africanos na celebração dos recém-nascidos e da comunidade. Caramba. Então, eu acho que também fala muito sobre o que a gente tá falando aqui agora, né? Desse adiar do fim do mundo, né? Desse pensar a comunidade como esse lugar sustentável mesmo, né? E aí, gente, eu queria falar de um autor, né? Porque, enfim, pensando em território, pensando na geopolítica, pensando na complexidade que é ser e estar, né? No mundo, né?
eu queria falar do Milton Santos, né, que é um geógrafo. E é engraçado porque eu não sou da geografia, né, mas eu sempre participava de alguns debates da geografia, e aí eu entendia, porque é isso, geografia e políticas públicas estão diretamente ligados. Por isso que a gente tem que ser multidisciplinar, gente. Não tem jeito, mas eu acho que Milton Santos, todos os escritos acadêmicos, livros, assim, também são essenciais para a gente entender esse território, para a gente se entender enquanto esse corpo subjetivo, né, que muitas vezes não se vê acolhido, e aí a gente entende também as complexidades mesmo, né, de territoriais, geográficas, essas disputas geográficas que a gente tem visto, né, tantos conflitos, por exemplo, acontecendo por todo mundo, assim, então acho que é um autor importante, além de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, que eu acho que são fundamentais para a gente entender a história do pensamento brasileiro. O Brasil produz e produz muita coisa, e a gente precisa se apropriar dos nossos autores, assim. Acho que é isso. Gente, vocês arrasaram muito nas indicações, assim, só gente muito boa. Agora, para encerrar de verdade, eu vou pedir para vocês darem uma mensagem, assim, para a juventude, falando sobre políticas públicas, para o pessoal que está vindo aí, se interessa também em trabalhar com política pública, mas não só, né, tipo assim, no sentido micro mesmo ali, não só de estar num ambiente, de pensar em política pública numa assembleia, mas também ali no seu território e tal. Então, se vocês puderem dar uma mensagem para esses jovens... Olha, eu penso, acho que falando também o que vem à cabeça, né, eu acho que é assim, gente, primeiro, vamos se apropriar das políticas, vamos ali tomar as coisas para si, né, tem um texto que a gente lê na faculdade que fala como surge uma política pública, né, que a política pública, ela começa com uma ideia, é uma ideia que vai circulando, vai se juntando com outra ideia do seu par ali, vai tomando corpo e vai ascendendo, né. Então vamos pensar, vamos sonhar, vamos ter ideias também e não vamos desistir, né? Não vamos falar sobre política, vamos falar sobre política, vamos falar sobre o que está acontecendo, vamos nomear também quem faz e quem não faz as coisas. Então acho que eu caminharia um pouco para esse lado, assim, vamos sonhar, vamos pensar, vamos ver o futuro, mas vamos se movimentar também, vamos estar ali junto com os pares. Eu acho que é um pouco isso que eu penso, assim. Eu vejo, assim, na juventude a possibilidade mesmo, assim. A possibilidade de ser, de estar. Eu acho que ser jovem, né, eu acho que é um momento que a gente está em conflito com um monte de coisas, assim. Mas eu acho que é isso, sabe? Continuem em frente, sabe? Sigam em frente, enfrentem as adversidades, assim, mas também sejam felizes, né? Eu acho que eu gosto de falar muito desse lugar, assim, porque são muitas as complexidades, né? E muitas vezes a gente esquece de ser aquilo que a gente veio para ser nesse mundo, né? Quer ser feliz, quer ser próspero, quer ser abundante. Então, assim, vamos pensar nesses problemas sociais e coletivos, mas também que a gente não deixe nunca de ser feliz, assim. Nossa, então, faça as coisas com alegria, Deus, entendeu? Gente, eu vou chorar. Assim, mas eu acho que é essa mensagem mesmo, assim, sabe? Porque é tanta coisa ruim acontecendo o tempo inteiro que a gente esquece de ser feliz, né? Então, assim, jovens, sejam felizes, mas sejam tão felizes a ponto de quererem transformar a sua realidade social, sabe? Eu acho que a minha mensagem vai nesse sentido, assim. Vamos deixar de sonhar, né? Sim. O que seria de nós, né? Sem os sonhos, sem as utopias, né? Sim. Total. Gente, a gente encerrou essa mesa da melhor forma possível, porque antes a gente conversou um pouquinho com a equipe psicossocial, né, sobre o Setembro Amarelo. A gente tá em setembro, no mês que a gente discute tanto saúde mental, e eu acho que também como a gente falou também aqui, falar sobre saúde mental é falar sobre política pública. Então essa mensagem final de sejam felizes, sejam vocês mesmos, é muito importante pra gente seguir firme aí também, pensar formas
não só de sobreviver, mas de viver mesmo. Viver mesmo. De- A gente merece. E de viver bem, abundantemente, como Bruna disse, e próspero, de uma forma muito próspera. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito vocês pela presença. Foi um papo, assim, maravilhoso. Vocês são pessoas incríveis e eu espero que você aí que está assistindo também tenha gostado. Muito obrigada. Continua acompanhando a gente nas redes da Secretaria Municipal de Cultura. Estaremos aí, só seguir a gente lá, pjmc.sp e formação.sp também. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Foi lindo. Tchau, tchau.